Você já abriu sua Bíblia em uma das cartas de Paulo e pensou: será que eu estou entendendo isso do jeito certo? As epístolas, com seus conselhos, teologia profunda e exortações, formam uma parte essencial do Novo Testamento. Mas o que elas realmente significam para nós hoje? No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar fundo nas epístolas para entender como nós podemos interpretar essas palavras inspiradas de maneira fiel e relevante. E essa será a primeira aula da nossa série sobre os gêneros literários da Bíblia. E hoje nós vamos focar nas epístolas. Vamos cobrir os seguintes tópicos nessa aula: o que são e por que são tão importantes, como o contexto em que foram escritas afeta a nossa compreensão, como entender o formato e a linguagem dessas cartas, técnicas para uma interpretação cuidadosa, com foco em 1 Coríntios como estudo de caso, e por último, como trazer o ensino das epístolas para a nossa vida hoje. E para começar, nós precisamos entender o que é uma epístola. E as epístolas são cartas, mas não são como as cartas que nós escrevemos hoje. No Novo Testamento, elas servem a múltiplos propósitos, como instruir, encorajar e, em alguns casos, estabelecer doutrina. E as epístolas variam em termos de destinatários e conteúdos. Por exemplo, Romanos é uma carta teológica mais robusta, enquanto Filemon é uma carta mais pessoal a um amigo sobre um escravo fugitivo. E compreender essa diversidade é essencial para uma leitura mais rica. Outro ponto importante é a distinção que Adolf Deissmann fez entre cartas e epístolas. As cartas eram comunicações privadas entre indivíduos, enquanto as epístolas elas eram destinadas a um público mais amplo e tinham um tom mais formal e literário. E essa diferença nos ajuda a entender a intenção por trás de cada texto e a adaptar a nossa leitura de acordo. As epístolas também foram instrumentos de ligação entre os apóstolos e as comunidades cristãs da época. Na época, não havia uma comunicação instantânea como nós temos hoje. Então imagine estar em uma igreja primitiva, lidando com questões de fé e prática, e receber uma carta direta de um apóstolo como Paulo. Então essas cartas elas carregavam autoridade e orientação, sendo muitas vezes lidas publicamente nas congregações. Elas eram como a voz do líder espiritual à distância, ajudando a moldar a fé e a vida diária dos cristãos. E além disso, as epístolas desempenham um papel crucial no desenvolvimento da teologia cristã. Elas nos oferecem uma janela direta para a mente dos apóstolos, especialmente de Paulo, sobre questões fundamentais como a justificação pela fé, a natureza da igreja, a ética cristã e a escatologia. E cada epístola contribui para um entendimento mais completo do plano de Deus revelado em Cristo e na igreja. Quando nós lemos essas cartas, nós estamos acessando a essência da fé cristã em sua forma mais prática e doutrinária. Em segundo lugar, nós temos o contexto histórico e ocupacional das epístolas. E um dos aspectos mais críticos das epístolas é que elas são ocasionalistas, ou seja, elas foram escritas em resposta a situações específicas em igrejas ou comunidades. Paulo, Pedro, João e outros apóstolos escreveram para lidar com problemas concretos, ou seja, questões teológicas, morais e práticas que surgiram nas primeiras igrejas. Por exemplo, 1 Coríntios é uma carta de Paulo à igreja em Corinto, uma cidade bastante conhecida por sua riqueza, diversidade, mas também por sua imoralidade. E a comunidade cristã em Corinto era extremamente diversa, composta por judeus, gentios, ricos, pobres, escravos, livres. E esses fatores culturais e sociais influenciaram os desafios que Paulo teve que abordar como divisões internas, imoralidade sexual e a desordem nos cultos. E para interpretar corretamente 1 Coríntios, ou qualquer outra epístola, na verdade, nós precisamos nos colocar na posição dos primeiros destinatários, né, e fazer perguntas do tipo: o que eles estavam vivendo? Como eles entendiam as palavras de Paulo? Porque sem essa perspectiva, nós corremos o risco de aplicar o texto de forma inadequada em nossos contextos modernos. E entender o contexto também significa compreender o ambiente cultural e religioso daquela época. As cidades gregas e romanas do primeiro século, elas eram locais de intenso sincretismo religioso, com templos dedicados a várias divindades e uma moralidade que muitas vezes contrastava com os ensinamentos cristãos. E Paulo, em suas epístolas, ele frequentemente aborda a tensão entre a vida cristã e as práticas culturais predominantes. Por exemplo, em 1 Coríntios 8, ele discute a questão da carne sacrificada aos ídolos, um problema diretamente ligado ao contexto religioso de Corinto. E sem entender essa prática cultural, é difícil apreciar o dilema ético que os cristãos daquela comunidade estavam enfrentando ou enfrentavam. Outro aspecto crucial é a natureza comunitária das epístolas. Elas não foram escritas para indivíduos isolados, mas para comunidades inteiras. Isso significa que a nossa interpretação ela precisa considerar a dinâmica comunitária
e como as instruções de Paulo ou Pedro, por exemplo, deveriam ser vividas em conjunto. A exortação à unidade, tão presente em várias epístolas, ganha mais peso quando nós entendemos que esses textos eram lidos e aplicados em uma comunidade de pessoas que estavam aprendendo a viver como o corpo de Cristo, em um mundo muitas vezes hostil à sua fé. Em terceiro lugar, nós temos a estrutura e o estilo das epístolas. E as epístolas, elas seguem uma estrutura que era comum nas cartas do mundo greco-romano. E entender essa estrutura nos ajuda a capturar o fluxo do argumento e a importância de cada seção da epístola. Em geral, as epístolas incluem os seguintes pontos. Saudação, ela inicia com a saudação, que apresenta o autor, os destinatários, geralmente acompanhada por uma bênção. Ação de graças, muitas vezes segue-se uma seção onde o autor da epístola ele expressa gratidão por algo relacionado aos destinatários. O corpo da carta, que nada mais é que o conteúdo principal da epístola, onde o autor aborda os problemas ou ensina doutrinas, e essa seção pode incluir instruções práticas, argumentos teológicos, exortações e às vezes também repreensões. Instruções finais, a parte de instruções ou avisos finais antes do encerramento. E por último, bênção e despedida. A carta geralmente termina com uma bênção ou uma oração seguida de despedidas. E tomando 1 Coríntios como exemplo, nós vemos que Paulo começa com uma saudação, 1 Coríntios 1, de 1 a 3, ação de graças, versículos 4 a 9, antes de mergulhar nos problemas que aquela igreja enfrentava. Isso nos versículos 10 em diante. E ele estrutura seus argumentos com cuidado. Primeiro, ele identifica os problemas, depois ele oferece correções e, finalmente, ele aplica essas correções à vida comunitária dos coríntios. E cada parte da estrutura nos ajuda a seguir a lógica de Paulo e a compreender o peso de suas instruções. E o estilo das epístolas também é algo que nós precisamos considerar com atenção. Paulo, por exemplo, utiliza uma retórica muito sofisticada, adaptada para comunicar de maneira mais eficaz com seus leitores. Ele faz uso de perguntas retóricas, contrastes, paralelismos e outros dispositivos literários para reforçar os seus pontos. Em Romanos 7, por exemplo, Paulo ele usa um discurso quase dramático para descrever a luta interna entre o bem e o mal. É aquele texto famoso porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E esse tipo de estilo não é acidental, né? É uma escolha deliberada do autor para impactar os leitores e desafiá-los a uma reflexão profunda. E além disso, as epístolas elas frequentemente incluem lista de virtudes e vícios, como em Gálatas 5, onde Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. E essas listas não são apenas advertências morais, elas refletem a ética do reino de Deus em oposição à ética do mundo pagão. Portanto, compreender como essas listas se encaixam no argumento maior da carta é crucial para interpretar corretamente o que o autor está comunicando. Em quarto lugar, nós temos a exegese prática das epístolas, e agora nós vamos dar mais uma olhada em 1 Coríntios. E agora que nós entendemos a estrutura, nós vamos aplicar isso na prática com o estudo de caso em 1 Coríntios. Uma boa exegese ela começa com a leitura do texto como um todo, ou seja, de toda a carta. E quando nós lemos 1 Coríntios de uma vez, nós captamos a urgência e a paixão de Paulo enquanto ele tenta resolver os problemas daquela comunidade. Um exemplo claro está lá em 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor. E é muito fácil descontextualizar esse capítulo e tratá-lo como uma declaração geral sobre o amor. Mas se o lermos no contexto da carta, nós percebemos que Paulo o coloca ali para corrigir a visão distorcida dos coríntios sobre os dons espirituais e o comportamento dentro da igreja. A igreja em Corinto ela estava se dividindo por causa de uma competição entre os dons, onde alguns se consideravam superiores aos outros por causa das suas capacidades espirituais. E Paulo, ao focar no amor, ensina que nenhum dom tem valor sem o amor genuíno que deve motivar as ações dos cristãos. E para realizar uma exegese prática, nós começamos fazendo perguntas ao texto. Perguntas do tipo, qual era o problema que Paulo estava abordando, como os coríntios entenderiam essa mensagem, quais são os termos-chave que precisam ser explorados para uma compreensão adequada. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar um guia mais detalhado dessas perguntas para você poder utilizar nos seus estudos. Mas voltando ao assunto, no caso de 1 Coríntios 13, uma análise detalhada do termo amor, no caso ali ágape em grego, nos revela que Paulo está falando de um amor sacrificial, um amor incondicional, que se reflete no caráter de Deus e que deve ser imitado por todos os crentes. Outro exemplo importante é 1 Coríntios 11, onde Paulo aborda a questão da ceia do Senhor.
E aqui, a exegese nos leva a considerar as práticas culturais do tempo, onde os ricos se banqueteariam enquanto os pobres ficariam de lado. E Paulo corrige esse abuso, enfatizando a unidade e a igualdade que a ceia deveria simbolizar. E sem essa compreensão do contexto histórico e social, nós poderíamos perder a profundidade da exortação de Paulo e sua relevância para questões de justiça e igualdade nas nossas igrejas. A exegese prática, portanto, não é apenas uma questão de analisar palavras ou frases isoladas, mas de entender como cada parte do texto se relaciona com o todo e com a situação da igreja a quem foi dirigida. E isso nos capacita a aplicar esses ensinamentos de maneira mais relevante e fiel em nossos contextos contemporâneos. E por último, nós temos a aplicação contemporânea das epístolas. Por fim, a grande questão é como que nós aplicamos essas antigas cartas à nossa vida hoje? As epístolas, elas não são meros documentos históricos, elas têm uma relevância atemporal. E as instruções de Paulo sobre a unidade, moralidade, adoração e amor não são apenas para os coríntios, mas para todos os cristãos ao longo dos séculos. E entender o contexto original nos ajuda a fazer aplicações corretas em nosso contexto. Por exemplo, o conselho de Paulo sobre divisões na igreja, em 1 Coríntios 1, de 10 a 13, nos desafia a buscar a unidade em nossas próprias congregações hoje. E no mundo atual, onde as igrejas podem facilmente se dividir por questões doutrinárias, políticas ou até mesmo de estilo de adoração, a mensagem de Paulo é um lembrete poderoso da importância de manter o foco em Cristo e na missão comum da igreja. As advertências sobre a imoralidade sexual, nos capítulos 5 e 6, continuam a ser relevantes em um mundo que muitas vezes tem uma visão distorcida da sexualidade. Paulo exorta a igreja a manter a pureza e a santidade em meio a uma cultura permissiva. E isso nos desafia a refletir sobre como nós vivemos a nossa fé em uma sociedade que muitas vezes promove valores que são contrários ao Evangelho. Outro exemplo é a aplicação dos dons espirituais, discutidos nos capítulos 12 a 14. Paulo nos ensina que todos os dons eles são dados por Deus para o bem comum e que devem ser exercidos com amor e em harmonia. E em nossas igrejas hoje, onde a diversidade de dons pode tanto enriquecer quanto causar conflitos, a mensagem de Paulo nos guia para um uso edificante dos dons, sempre focando na edificação do corpo de Cristo como um todo. E as epístolas também nos ajudam a entender a ética cristã. Por exemplo, em Romanos 12, Paulo faz um apelo para que os crentes vivam de maneira transformada, não conformados com este mundo, mas renovados pela mente de Cristo. E esse chamado à transformação é vital para os crentes hoje, que são bombardeados por pressões culturais que tentam moldar nossa visão de mundo. A aplicação contemporânea das epístolas nos chama a viver uma vida que reflete os valores do reino de Deus. E reflete esses valores independente do contexto em que nós nos encontramos. Eu espero que essa aula tenha te dado uma compreensão mais profunda de como entender como abordar as epístolas do Novo Testamento. E essa é apenas a primeira aula de uma série que nós vamos explorar junto aí cada gênero da Bíblia para desvendar as riquezas da palavra de Deus. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com amigos que também estão buscando entender melhor a Bíblia. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do nosso canal. Então é isso, até a próxima aula, que Deus abençoe.